Questão 6. Em um circuito elétrico representado no desenho abaixo, o valor da força eletromotriz do gerador ideal é 1,5 volts. E os valores das resistências dos resistores ohmicos são R1 igual a R4, 0,3 ohms, R2 igual a R3, 0,6 ohms e R5, 0,15 ohms. As leituras do voltímetro e do amperímetro, ambos ideais, são respectivamente iguais a quanto? Olha, a leitura do amperímetro vai ser a leitura da corrente total que vai atravessar o circuito. E a leitura do voltímetro será a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, tá? Então, se eu achar o potencial aqui, a DDP aqui e a DDP aqui, a diferença vai ser a leitura do voltímetro. Bom, primeiramente, entender que o sentido da corrente é mostrado nessa figura aqui, tá? Então, a corrente vai sair total da bateria, né? Quando chegar no ponto A, vai se dividir entre I1 e I2. I1 vai seguir esse caminho e I2 vai seguir esse outro caminho aqui. Para achar a medida do amperímetro, eu tenho que achar essa corrente total. Para achar essa corrente total, sabendo que a tensão total é 1,5, eu tenho que achar a resistência equivalente desse circuito. Aqui em cima, entre os pontos A e B, eu tenho duas séries em paralelo. Eu tenho a série R1, R2 e embaixo eu tenho a série R3, R4. A resistência equivalente da série R1, R2 é a soma das suas resistências, 0,3 mais 0,6 dá 0,9. Então aqui em cima eu tenho 0,9 ohms. Aqui embaixo é análogo, R3 mais R4. R3 0,6, R4 0,3, a resistência equivalente aqui embaixo é 0,9. Agora eu tenho duas resistências equivalentes aqui, todas duas em paralelo. O paralelo de 0,9 com 0,9, como são iguais, é a resistência dividido pelo número. Então 0,9 dividido por 2 dá 0,45. Então entre os pontos A e B eu tenho uma resistência equivalente de 0,45 ohms. Isso vai estar em série com essa resistência de 0,5. Então a resistência equivalente total seria essa resistência AB mais esse R5, seria essa série. 0,45 mais 0,15 dá 0,6 ohms. Sabendo que a resistência equivalente total é 0,6 ohms e que a tensão total é 1,5, e sabendo que a tensão é a resistência vezes a corrente, isolando a corrente, eu tenho a tensão dividido pela resistência. A tensão total é 1,5, a resistência total é 0,6, eu tenho uma corrente total de 2,5 A. Muito bem. Essa corrente, quando chegar no ponto A, vai se dividir, mas já é a leitura do amperímetro. O amperímetro mede 2,5 A. Se dividindo no ponto A, vai passar I1, que vai atravessar R1 e R2, e o I2 que vai atravessar R3 e R4. Como essas duas séries são iguais, essas duas correntes vão ser iguais também. 2,5 dividido por 2 dá 1,25. Sabendo que a medida do voltímetro é a diferença entre o potencial no ponto C e o potencial no ponto D, então eu tenho que o potencial no ponto C é o potencial em R1, ou seja, R1 e 1. O potencial no ponto D é o potencial no R3, R3 e 2. E essa diferença vai dar 0,375. Veja, R1 e 1, R1 é 0,3 e 1 é 1,25, vai dar 0,375. R3 é 0,6 e 2 é 1,25, vai dar 0,75. E 0,75 menos 0,375 é 0,375 volts. Essa é a medida do voltímetro. E a medida da corrente elétrica é 2,5 ampere. Ou seja, 0,375 do voltímetro, 2,5 do amperímetro, letra A. Beleza?